Olha aí, pessoal, acredite ou não, o Lula vai criar o seu 38º ministério. Pensa numa pasta ministerial grande, num gabinete enorme, que não cabe mais onde colocar a gente nessa história, né? E olha que coisa maravilhosa, esse ministério vai se chamar Ministério da Pequena e Média Empresa. Olha que coisa maravilhosa, porque ninguém teve essa brilhante ideia antes, né? Certamente porque ninguém tinha as necessidades que o Lula tem, não as micro e pequenas empresas, ou pequenas empresas e médias empresas, conforme o título aqui, o nome do ministério sugere. Não é por causa disso, né? É por causa das necessidades do Lula que esse ministério vai ser criado. Que necessidades? As de negociar entre muitas aspas, né, com o Centrão, conforme o pessoal do antagonista traz aqui. Lula anuncia novo ministério feito sob medida para o Centrão. Não é uma preocupação com as empresas, é uma preocupação com sua própria governabilidade na base do toma lá da cá, que é o que sempre manteve o PT no poder. Não por ideologia, não por capacidade de articulação no Congresso Nacional, nem nada disso, mas simplesmente por conta da política fisiológica do toma lá da cá. Vamos dar uma olhada então nessa matéria. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Então, essa história de reforma ministerial já está rolando há algum tempo. O Lula recriou vários ministérios, aumentou muito a quantidade de pastas no seu gabinete ministerial. Em relação ao governo do Bolsonaro, que terminou no ano passado, todo mundo sabia que isso ia acontecer, era bastante previsível. Então, Lula já está com essa intenção há algum tempo de aumentar o número de ministérios, justamente para ceder cargos, ceder vagas muito interessantes aí para o pessoal dos partidos aliados, do Centrão, do Congresso Nacional e tudo mais, porque no fim das contas é para isso que servem os ministérios. Alguns dias atrás eu falei aqui da possibilidade que foi ventilada do Lula bater o recorde de números de ministérios, se eu não me engano é 39 da época da Dilma, ele quer passar aí para 41, se depender dele, tenho certeza que já tinha 50, mas ele tem intenções aí reais sérias de chegar a 41 ministérios. E agora parece que o que está mais adiantado nessa história é o 38º dos seus ministérios, então, que é o da pequena e média empresa, conforme traz aqui o título da reportagem do G1. Qual é a ideia por trás disso, né? Olha o que o Lula falou a esse respeito. Ele disse isso aqui naquela sua live que ninguém assiste com o Marcos Uchoa, né? Conversa com o presidente, que ninguém não tá nem aí, porque, fala sério, quem vai parar na frente de um computador, de uma TV, de um celular, para ver um ex-condenado, um ex-presidiário, um atual cachaceiro, ficar falando bobagem, mentindo assim de forma descarada, não é? Ninguém quer ver essa besteira. Mas olha só o que o Lula falou então. Nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade, né? Olha que coisa maravilhosa, como esse homem, né, esse prodígio da política brasileira está interessado nas pequenas empresas, no pequeno empreendedor. É claro que o grande objetivo do Lula é ajudar essa gente, não é mesmo? Olha só, outra coisa que ele falou nesse sentido, que abre assim um leque para a gente falar de outro ponto nessa história, né? O cara que quer empreender é um trabalhador, ele tem que ser levado em conta, ele quer cuidar da sua família. Isso é muito bom para o país, né? E aí o Lula afirmou então que é preciso dar condições para que os empreendedores tenham acesso a financiamentos para impulsionar seus negócios, né? Primeira coisa que nos vem em mente, o Pronamp é o quê? Senão um financiamento muito subsidiado para micro e pequenas empresas aí, empresas de pequeno porte fazerem seus investimentos, ampliarem os seus negócios e tudo mais. Todo mundo tem usado isso, foi criado lá no período da pandemia pelo Bolsonaro, foi mantido pelo governo Lula, então o empreendedor não está desassistido nesse sentido, tem muito crédito aí disponível para ele, inclusive de forma subsidiada, como é o caso aí do citado Pronamp. Mas mais do que isso, o que o Lula fala aqui dá a entender que algo só existe, uma atividade só é feita se houver um ministério representando ou regulamentando ou fomentando esse algo, essa atividade, né? Só existe saúde no Brasil porque tem o Ministério da Saúde, só existe educação porque tem o Ministério da Educação, e só vai funcionar bem as micro e pequenas empresas no Brasil se houver um ministério para essas empresas, né? Isso é uma grande falácia, isso é
uma grande inverdade. A sociedade, o livre mercado, sempre organizou suas atividades, aquilo que é demandado pela própria população, pelas pessoas, pelos indivíduos que compõem tanto a sociedade quanto o mercado. Tudo isso sempre foi feito de forma espontânea e orgânica pela sociedade, pelo livre mercado. O que o Estado fez não foi organizar essas áreas, fomentar, fazer com que isso fosse economicamente viável, nem nada disso. O que o Estado fez foi usurpar o papel da sociedade na criação e no desenvolvimento de atividades. O Estado rouba o lugar do livre mercado, se estabelece como o agente, o ente que mantém, o ente mantenedor das atividades, da saúde, da segurança, do transporte, da infraestrutura e tudo mais, e a partir daí cria ministérios para gerenciar muito mal, muito porcamente essas áreas. Então o Lula quer fazer sim uma reforma ministerial, está articulando isso desde o começo do ano. O próprio presidente Lula já reconheceu que o objetivo dessa reforma é atrair partidos aí do Centrão, né? União Brasil, PP e Republicanos, ou seja, ele quer negociar cargos no governo, cargos bem remunerados, em troca aí de votos para medidas que são importantes para ele, porque conforme você tem acompanhado, embora o governo federal tenha muito apoio no STF, ele está tomando um pau seguidamente lá no Congresso Nacional. Ah, passou a reforma tributária, passou porque é interessante para os congressistas também, e o Lula teve que molhar a mão da galera, né? Teve que abrir os cofres das emendas parlamentares, liberou 11 bilhões de reais numa tacada só. Claro que não é um dinheiro dele, não é ele que está tirando do orçamento federal, isso já está previsto, mas existe sim uma fila aí de pagamentos que foi muito agilizada por conta dessa necessidade do governo Lula de fazer passar a reforma tributária. Em outras reformas ele acabou sofrendo bastante e vai continuar sofrendo. É por isso que o Lula quer tanto criar mais ministérios para colocar gente sua no poder, colocar gente sua aí em cargos muito interessantes, e é assim que funciona a República Brasileira desde que ela foi constituída, né? Uma política aí de trocas de cargos, de influências, de lugares bem posicionados, vaguinhas aí em estatais e coisas que pagam muito bem salários nababescos e que dão poder e formas aí de você fazer uma licitação, ganhar uma graninha extra, favorecer um empreiteiro aí que é seu amigo, que é seu parente, enfim, tem muitas formas aí, infinitas formas de se lucrar bastante com um ministériozinho para chamar de seu. Por isso que todo mundo cai matando aí. Tem gente até que vende alma pro diabo, né, para conseguir um ministério aí, né, apoiar o Lula. Naturalmente é vender a alma pro diabo, sabendo quem ele é. Mas a senhora Simone Tebet, por exemplo, fez isso com a maior tranquilidade para ter um ministériozinho para chamar de seu, que é o do desenvolvimento, do planejamento, sei lá, um negócio assim que ela ocupa lá. É tanto o ministério do governo Lula que a gente não faz ideia do que cada um deles faz, de quem está lá no cargo, enfim. Mas é claro que essa ideia de criar um novo ministério aqui, sob medida para o Centrão, conforme o pessoal do antagonista trouxe aqui, né? Tem muita gente já interessada nessa reforma. Olha só, André Fufuca, que nome, né? Do PP do Maranhão e Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, já estão cotados aí há algum tempo para encabeçar no Congresso Nacional a reforma ministerial. E parece aqui que havia uma reunião entre o Lula e o Arthur Lira para tratar das trocas nos ministérios. Então é assim, uma união no mínimo promíscua entre o poder executivo e o poder legislativo. Mas o PT sempre governou dessa forma, não tem nenhuma novidade nesse sentido, né? O grande ponto aqui, a grande questão não é por que o Lula quer criar mais ministérios, a gente sabe que é para comprar o apoio do Congresso Nacional. Ele sempre fez isso a carreira dele toda, a carreira política dele enquanto presidente. A grande questão mesmo, o que me deixa assim, com uma pulga atrás da orelha é, de onde que o Lula vai tirar dinheiro para colocar aí nesses ministérios, para criar orçamento para essas novas pastas? Porque o governo já está estrangulado, a gente sabe o tamanho do rombo fiscal previsto para este ano. O Fernando Haddad está aí supostamente prevendo, garantindo que vai ficar zerado no ano que vem. Ninguém leva a sério, né? Eu vou até fazer um vídeo falando sobre esse tema aqui pro canal, inclusive, porque é muito engraçado, né? Dá vontade de rir ouvindo o Fernando Haddad falar sobre isso, mas é fato que o governo não está conseguindo fechar as contas com o que ele tem hoje. Como é que ele vai criar um novo ministério que, claro, que vai ter que ter um orçamento, por mais inútil que esse ministério
ministério seja, né? Porque não se trata do cargo, se trata da verba, isso que é o mais importante na história. Então, se esse dinheiro tem que vir de algum lugar, de onde que vai vir? Do nosso bolso? Talvez, mas como é que o governo vai cobrar, criar mais impostos para bancar esse novo ministério? O governo está tentando fazer isso para cobrir o rombo que existe hoje, né? Vai emitir mais dívida? Não pode sair emitindo de qualquer jeito. Vai tirar de outras pastas? É possível, né, que o Lula acabe sacrificando algumas pastas que são menos interessantes para ele, como a da própria Simone Tebet, que já não gera muito valor para o Lula, gerou na época da eleição e tudo mais, mas hoje em dia não é grande coisa. A própria Marina Silva pode ser sacrificada nessa história, porque conforme eu já tratei nesse canal aqui, inclusive, o Lula não tá nem aí para meio ambiente, questões ambientais, ele não liga para essas coisas, isso aí é tudo um papo furado, uma conversa fiada para ele, né? Então eu não estranharia que algum desses ministérios fosse canibalizado, o orçamento dele fosse drasticamente reduzido para que outros ministérios aí fossem feitos, criados com um orçamentinho mais interessante para que o Lula possa entregar para os seus possíveis aliados na Câmara dos Deputados, né? Uma grande promiscuidade, uma prostituição da política, mas, enfim, esses políticos todos são filhos de mulheres que estão nessa área, né? Você sabe muito bem disso aí. Não nos surpreende esse tipo de coisa aqui, então, mas demonstra, assim, de uma forma, se é que nós podemos usar isso, assim, com um certo consolo para nós, né? Um motivo de alegria, demonstra que o Lula não está com nada no Congresso Nacional, está passando apertado para aprovar o mínimo do mínimo. Numa situação em que ele esteja muito comprometido do ponto de vista político, não é impossível nós imaginarmos que não haverá ministério suficiente para impedir o seu impeachment, eventualmente, caso isso venha acontecer, né? Sonhar não custa nada. Mas aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.